Olá, meu nome é Raquel Moraes. Eu tinha 29 anos na noite em que meu filho, Caio, veio ao mundo com apenas 25 semanas e 2 dias. Ele pesava pouco mais de 500 gramas. Lembro de encarar aquele número no prontuário da UTI neonatal como se fosse um erro de digitação. 500 gramas. Eu já tinha carregado fuzis mais pesados que isso em operações no Rio. Ele nasceu roxo, silencioso, pequeno o suficiente para caber na minha mão. Nenhum choro dramático, apenas o zumbido das máquinas, fios por toda parte, enfermeiras gritando como se fosse uma incursão tática. Meu marido Marcos estava fora, em um treinamento da tropa. Então, quando mandei a mensagem, ele nasceu, vivo, por um fio. Tudo o que ele pôde fazer foi me ligar de volta, chorando. Eu não chorei, eu não tinha tempo. A UTI NEO se tornou meu novo campo de batalha. Você já teve sua família transformando o momento mais frágil da sua vida em algo ainda mais sombrio? Se sim, você vai entender por que estou contando isso. Por 2 semanas eu vivi em uma poltrona de hospital, meu moletom ainda com o cheiro da última operação. O bip dos monitores de oxigênio substituiu meu despertador. Eu decorei os sinais vitais dele como um dia decorei coordenadas. Caio parava de respirar por meio segundo, e então lutava para voltar, como se dissesse, hoje não. As enfermeiras o chamavam de prematuro extremo. Eu o chamava de meu filho. E todos os dias eu pensava que essa luta, essa vida minúscula, era tudo o que importava. Mas eu estava errada, porque eu ainda nem tinha conhecido o verdadeiro inimigo. E quando eles finalmente apareceram, não trouxeram amor, trouxeram perigo. A UTI NEO virou meu mundo. Fiquei dias sem tomar banho. Aprendi a dormir sentada sem escorregar da cadeira. Quando eu chorava, fazia em silêncio, porque os alarmes e os ventiladores não se importavam com meus colapsos. As pessoas pensam que UTIs neonatais são lugares quietos, de sussurros, luz suave, mantas em tons pastel. Não são. São cheias de alarmes que gritam como fogo cruzado, sons de sucção, enfermeiras xingando baixinho enquanto inserem cateteres em veias mais finas que uma linha de costura. E ainda assim, eu me sentia mais segura naquele caos do que com meus próprios parentes de sangue. Esperei 2 semanas antes de contar para minha família. Algumas pessoas me julgam por isso, mas não eram elas que estavam sentadas sob luzes fluorescentes, cronometrando cada respiração que meu filho conseguia dar. Quando finalmente liguei, fui breve. Ele está estável, pequeno, mas lutando. A resposta da minha mãe, nossa, ele já nasceu, como se ela tivesse esquecido completamente a data prevista do parto. Meu pai resmungou algo sobre estar ocupado no trabalho. Minha irmã Sofia, maquiagem perfeita, entrevistas para programas de trainee, filtros no Instagram, disse que não poderia pegar um voo a menos que fosse uma emergência de verdade. Eu queria gritar, o que exatamente você chama um bebê que nasce de 25 semanas? Mas engoli em seco. Eu não podia gastar energia lutando com quem não estivesse, literalmente, mantendo o Caio vivo. O primeiro grande susto veio numa noite em que seus níveis de oxigênio despencaram. O alarme não apitou. Ele berrou. Eu pulei como se tivesse ouvido um tiro. As enfermeiras inundaram o quarto. Uma enfermeira chamada Ana se inclinou sobre a incubadora, as mãos se movendo mais rápido do que meus olhos podiam acompanhar. Ele vai ficar bem, ela disse. Mas você precisa nos deixar trabalhar. Eu fiquei ali, paralisada, enquanto elas limpavam a obstrução, ajustavam o ventilador e bombeavam ar de volta para os pulmões do meu filho. O peito dele finalmente subiu de novo, superficial, mas constante. Eu não chorei. Fui para o corredor e vomitei seco em uma lixeira. Foi quando a ficha caiu. Isso não era apenas uma internação. Era uma guerra. Mas, diferente das guerras para as quais treinei, não havia arma, nem colete, nem esquadrão para me dar cobertura. Apenas eu, uma cadeira e um bebê do tamanho da palma da minha mão. E por mais que eu achasse que os alarmes eram meus inimigos, eu estava errada. A ameaça real ainda não tinha chegado. E quando finalmente atravessou as portas da UTI NEO, veio usando o sobrenome da minha família. Na primeira vez que eles apareceram, eu soube antes mesmo de entrarem na unidade. Eu vi no Facebook. Minha mãe tinha postado uma foto do crachá de visitante com a legenda "Finalmente conhecendo nosso neto, milagre". Nenhuma ligação, nenhuma mensagem,
Apenas uma selfie. Sentei-me na UTI como costumava me sentar em um abrigo. Estômago contraído, boca seca, esperando o impacto. Quando a porta se abriu, o primeiro rosto que vi foi o da minha mãe. Os saltos estalando como se estivesse indo para um almoço de domingo, não para uma ala esterilizada. Atrás dela, meu pai com sua postura rígida e Sofia com o delineador perfeito e o celular já na mão. É ele? Minha mãe perguntou, espiando a incubadora como se Caio fosse uma peça de museu. Ele é prematuro, eu disse. Seca. Ele está vivo. É o que importa. Ela apertou sua bolsa de grife com mais força, como se o ar da UTI pudesse infectar o couro. Sofia nem olhou para ele. Estava com o celular virado, sussurrando em seus stories do Instagram. Gente, prestes a conhecer meu sobrinho. Mandem energias positivas. Ela angulou a câmera com cuidado, sem nunca apontá-la para o Caio. Meu pai se inclinou sobre o monitor. E esse aqui, o que faz? Essa é a saturação de oxigênio dele, expliquei. Luz vermelha significa bom. Ele olhou para aquilo como se fosse o manual de um aparelho. Então veio a primeira provocação. Podemos tirar fotos com ele? Minha mãe perguntou. Sem flash e sem contato. Ele é imunocomprometido. Ela bufou. Você está sendo tensa demais, Raquel. Cerrei os punhos dentro do bolso do moletom. Você quer vê-lo ou me criticar? Bem, disse ela, gesticulando com a mão. Você sempre foi intensa. Sofia finalmente olhou para cima. Ei, vocês têm um carregador? Meu celular está morrendo e eu tenho uma ligação para uma entrevista de trainee em 1 hora. Tem uma sala de espera no final do corredor, eu disse, sem me mover. O Wi-Fi lá é péssimo e a iluminação é horrível. Foi quando meu pai avistou. A tomada vermelha brilhante atrás do monitor do Caio. Aquela com a etiqueta exclusivo para equipamento médico. Aquela ali funciona, disse ele, apontando. Meu pulso disparou. Nem pense nisso. É só uma tomada. Ele resmungou, já estendendo a mão. Pai, pare. Mas a mão dele não parou. A máquina gritou. Os números do Caio sumiram da tela. As enfermeiras se viraram como mísseis travando em um alvo. Minha mãe ofegou. Sofia aproximou ele celular. E pela segunda vez na vida do Caio, eu percebi quão rápido o egoísmo de outra pessoa poderia levá-lo ao limite. E desta vez, não foram as máquinas que falharam. Foi o sangue. O monitor não apitou. Ele gritou. Aquele som longo e agudo fez todas as enfermeiras se virarem de uma vez. Os sinais vitais do Caio desapareceram da tela como se alguém tivesse cortado a energia. Meu pai ainda segurava o cabo do carregador na mão. Por que está fazendo isso? Ele perguntou perplexo. Sofia deu um passo à frente, com o celular erguido. Só 5 minutos, Raquel. Minha entrevista. Larga a porra do celular, eu gritei. A enfermeira Ana entrou correndo como se seus sapatos estivessem em chamas. Afastem-se, todos vocês. O peito do Caio mal se movia, seus lábios assumindo uma cor que nenhum pai deveria ver. Ana e outra enfermeira trabalharam em sincronia, reconectando o equipamento, ventilando com o ambu, checando o pulso. Minhas pernas pareciam cimentadas no chão. Minha mãe tocou meu braço como se estivesse acalmando uma criança. Querida, calma. Não é como se ele estivesse morrendo. Eu puxei meu braço de volta. Vocês desligaram o suporte de vida dele por causa de uma ligação. Ele está bem, meu pai resmungou. Bebês são fortes. A voz de Ana estalou como um chicote. Segurança, agora. Os momentos seguintes foram um borrão. Guardas uniformizados escoltaram meus pais para fora, enquanto minha mãe reclamava da grosseria, meu pai do exagero, e Sofia ainda fazia beicinho por causa da porcentagem de sua bateria. O oxigênio do Caio finalmente começou a subir. Cada lampejo no monitor era como uma pequena ressurreição. Eu não chorei, nem respirei até Ana me dar um aceno firme. Então, cambaleei para o corredor, pressionei a testa contra a parede fria e tive ânsias de vômito até minha garganta queimar. 2 minutos e 17 segundos. Foi o tempo que o monitor ficou desligado. Foi o tempo que minha família levou para provar que valorizava a conveniência mais do que a vida do meu filho. A segurança preencheu um relatório de incidente. Ana prometeu me apoiar, mas o que ecoava não eram os alarmes. Era a voz da minha mãe, displicente, açucarada. Calma, Raquel. São só 5 minutos. Não foram 5 minutos. Foi a vida do meu bebê por um fio. E eles trataram isso como um inconveniente casual.
Eu já tinha enfrentado tiroteios, operações de risco, comandantes que não sabiam usar uma bússola, mas nada me atingiu com mais força do que perceber que meu próprio sangue era mais perigoso que o campo de batalha. Naquela noite, sentei-me ao lado da incubadora do Caio, a coluna ereta, um caderno aberto, anotando cada detalhe, horários, citações, ações. Eu não estava mais tremendo, não estava em pânico. Estava documentando, porque o pânico não vence guerras. A preparação, sim. E foi quando decidi. Se minha família queria uma guerra, eu lhes daria uma. Eu não gritei com eles. Não postei desabafos raivosos. Fiz o que a polícia me treinou para fazer. Construí um arsenal. Prints do story da Sofia no Instagram, do post da minha mãe sobre o neto milagre, o relatório de incidente do hospital. Até mesmo o frame do meu pai segurando o cabo desconectado. Um por um. Eu os arquivei como munição. À noite, enquanto Caio dormia, eu redigia e-mails silenciosos para a banca de residência da Sofia, para a empresa do programa de trainee, para o conselho de ética. Sem opiniões, apenas anexos. Por favor, avaliem o caráter desta candidata. Não demorou muito. A comissão encaminhou o caso dela para uma revisão de ética. No Twitter, um clipe borrado da segurança da UTI vazou. Não se ouvia os alarmes, mas dava para ver meu pai desligando o monitor enquanto Sofia arrumava o cabelo. Em horas, hashtags como "desligar a Mobebê" se espalharam. Os patrocinadores de seus posts a abandonaram. Seus colegas a ridicularizaram. Ela tornou seu perfil privado. Depois ficou em silêncio. Mas o silêncio não apaga a filmagem. Então, as consequências chegaram aos meus pais. Meu pai, que trabalhava como gestor em um grande plano de saúde, foi suspenso por negligência. O círculo social da minha mãe e seu grupo da igreja silenciosamente a excluíram. A reputação sempre foi o escudo deles. Agora, era cinzas. O golpe final veio no tribunal. Meu advogado, Dr. Jorge, chamou aquilo pelo que era: periclitação da vida de um menor. Meu pai se declarou culpado por negligência criminosa. 6 meses de prisão em regime semiaberto. Minha mãe fez um acordo: serviços comunitários e proibição de frequentar instalações médicas por 3 anos. Sofia não foi indiciada, mas seu nome vazou em todos os relatórios, o suficiente para encerrar sua carreira antes mesmo de começar. Eu não sorri. Não chorei. Sentei-me no tribunal estéril, enquanto o juiz olhava para minha mãe e dizia: "A senhora colocou um bebê em risco por um carregador de celular. Acho que a senhora não entendeu a gravidade disso. Foi o dia em que percebi que eles haviam perdido tudo o que um dia usaram como armas: status, reputação, influência. E tudo o que precisei fazer foi me recusar a ficar em silêncio. Mas a verdadeira justiça não estava no tribunal. Estava esperando em casa, com o Caio. Caio veio para casa 3 meses depois. Sem monitores, sem tanques de oxigênio, apenas uma cadeirinha de carro e pulmões finalmente fortes o suficiente para se manterem. Não fizemos uma festa. Sem balões, sem bolo, apenas contato pele a pele no sofá. O coração dele batia rápido, mas firme, contra o meu. Marcos sussurrou: "Nós conseguimos." E pela primeira vez em meses, eu acreditei nele. À noite, eu sentava no quarto dele, pintado de verde sálvia, a cor que escolhi quando ainda sonhava com um parto a termo. Pensei na carta que meus pais enviaram da prisão, pedindo um recomeço. Guardei-a em uma gaveta sem responder. Certo tipo de lixo não merece nem a energia de ser picado, porque família não é sangue. Família é quem aparece. Família protege. Família não puxa um cabo da tomada porque o celular está com 10% de bateria. Caio ficou mais forte. Primeiro sorriso, primeiro rolar, primeiros passos vacilantes pela nossa sala, gritando de orgulho. Eu não filmei. Alguns momentos são feitos para viver apenas na memória. Quando ele tinha 4 anos, perguntou por que não tinha avós como seus amigos. Eu me agachei e lhe contei a verdade, a parte que importava. Algumas pessoas não são seguras para se ter por perto, mesmo que sejam parentes. Então, nós construímos nossa própria família, do tipo que te mantém seguro. Ele assentiu, sério. Então perguntou: "A enfermeira Ana é minha avó, né?" "Exatamente", eu disse. Mais tarde, naquela noite,
Ele brincava de médico com seu ursinho de pelúcia, segurando um monitor de brinquedo sobre o peito dele. Tudo certo, ele anunciou. E eu sabia que ele estava certo. A vingança mais poderosa não é barulhenta, não é raiva. São limites. É escolher o amor em vez do legado. É proteger o futuro em vez de desculpar o passado. Meus pais perderam seus empregos, suas reputações, seu lugar em nossas vidas. Eu não os arruinei. Eles se arruinaram. Tudo o que fiz foi garantir que a verdade não ficasse enterrada. E a verdade é simples. Caio sobreviveu. Nós sobrevivemos. E não vamos voltar atrás. Se você já teve que escolher limites em vez de laços de sangue, você não está sozinho. Me conte a sua história aqui nos comentários. E se você acredita que família é quem está presente, se inscreva no canal.